Neste vídeo iremos continuar a abordar a utilização das tabelas dinâmicas, nomeadamente a criação de tabelas dinâmicas de duas entradas, a filtragem de dados e também a ordenação de dados. Então, vamos recordar. Recordando o que fizemos no vídeo anterior, o que nós fizemos foi, com base na nossa lista de dados, nós gerámos uma tabela dinâmica que nos dava quantas saídas é que cada funcionário fez, portanto, independentemente do local por onde ele saiu. Então, neste vídeo nós vamos trabalhar um bocadinho à volta disso, mas imaginem o caso real em que nós falámos no vídeo passado. Nós falámos de uma situação em que o patrão nos pergunta quantas saídas é que cada pessoa fez. Então, neste caso, aqui o problema é quantas saídas é que cada funcionário fez, mas por localidade. Então, por exemplo, quer saber quantas saídas é que a Ana fez para a Albufeira, quantas saídas é que a Ana fez para Lagos, quantas saídas é que a Ana fez para Faro e por aí adiante. Agora imaginem o trabalho que não nos ia dar fazer isto manualmente. Então vamos simular aqui o processo manual. Então eu vou filtrar aqui apenas a Ana e agora eu vou contar, portanto, Albufeira 1, Lolé 1, Faro 1, Olhão 1, Portimão 1, Olhão mais 1, portanto, Olhão 2. 1 para Albufeira, 1 para Lolé, 1 para Faro, 2 para Olhão, 1 para Portimão. Agora, próximo funcionário. E neste caso nós não temos assim tantas saídas quanto isso. Se houvesse um número muito maior de saídas, isto iria ser quase impossível de fazer. Portanto, quase impossível não, era só uma questão de tempo, mas pelo menos íamos demorar muito tempo. Então, vamos resolver o nosso problema com tabelas dinâmicas. Qual é que é a primeira coisa que precisamos de fazer? Se recordam, o que eu disse que era a primeira coisa que temos que fazer é visualizar o resultado. Então, em forma de tabela, preferencialmente. Então, vamos ver aqui o que é que poderia ser um resultado possível. Um resultado possível era este. Eu tenho uma lista dos funcionários nas linhas e tenho uma lista das localidades nas colunas. Então, é só isto que eu preciso de visualizar. É isto que eu quero, é isto que eu vou fazer com as tabelas dinâmicas. Então, nesta situação, nós podíamos alterar a nossa tabela dinâmica original, mas nesta situação eu vou criar uma tabela desde o início. Portanto, primeiro passo, visualizar, já está feito. Segundo passo, clicar dentro da minha lista de dados e escolher inserir tabela dinâmica. Então, eu faço inserir tabela dinâmica, automaticamente é feita a seleção da minha lista de dados. Como ela está bem preenchida, não preciso fazer nada. Dou um OK. E tenho aqui o início da minha tabela dinâmica. Então agora só vou arrastar para cada local o que eu pretendo. Então, o que é que eu já sei? Eu sei que quero os nomes dos funcionários nas linhas e quero os locais nas colunas. Portanto, é claro que isto aqui vai depender um pouco de cada um de vocês. Vocês podiam decidir fazer ao contrário. Eu podia querer os locais nas linhas e os nomes nas colunas. Então, nesta situação, eu até vou fazer isso mesmo. Vou mudar de ideias e ponho o local aqui. Portanto, como veem, eu consigo até definir mais do que um campo no mesmo espaço. E neste caso eu vou arrastar o nome para as colunas. Portanto, vou ter a mesma tabela, mas ao contrário. Então agora, o que é que eu faço? Eu preciso de colocar os valores aqui no centro. E os valores é uma contagem. Como vimos no vídeo passado, nós podemos contar o que quisermos. Portanto, eu posso contar, por exemplo, o número de departamentos. Aqui já tenho a minha tabela dinâmica já preenchida e isto era exatamente o que eu pretendia. Então, vamos analisar aqui o que temos. Eu tenho para cada localidade, por exemplo, a Albufeira, quantas saídas é que cada funcionário fez. Portanto, a Ana tem uma saída para a Albufeira. Já agora vamos comparar com o que nós vimos há bocado. A Ana tem uma saída para a Albufeira, uma saída para Faro, uma para o Lolé, 2 para o Olhão, uma para Portimão. Portanto, está completamente certo. Todos os espaços em branco são zeros. Portanto, eu aqui tenho uma vista global de todos os funcionários para todos os locais. E depois tenho dois totais. Tenho o total geral, ou seja, é o total de saídas, neste caso,
Aqui este 6 é o número de saídas para a Albufeira de todos os funcionários e por aí adiante. E aqui em baixo eu tenho o total por funcionário. Portanto, tenho as 6 saídas da Ana, as 6 saídas do Carlos, as 5 da Conceição e por aí adiante. Basicamente, este aqui foi o resultado que obtivemos no vídeo passado. Antes de passarmos à próxima etapa, então vamos só praticar aqui um pouco com 2 exercícios. Um exercício em que vamos usar apenas um campo e um exercício em que vamos usar 2. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Imaginem que o patrão agora lembra-se que o que ele quer é saber quantas saídas é que houve em cada dia. Então, vamos visualizar o que é que nós poderemos apresentar. Portanto, aqui já sabemos. Vamos ter aqui o número das saídas e aqui vamos ter os dias. Portanto, dia 1, dia 2 e por aí adiante. É só isto que eu quero. Quero os dias nas linhas e os valores é o número de saídas. Já agora, só para não fazermos a mesma coisa, vamos fazer antes. Eu não quero o número de saídas, eu quero a quantidade de quilómetros feita em cada dia. Portanto, é isso que eu quero. Vamos pôr aqui quilómetros, só para sabermos o que é. Então, vamos pegar na nossa tabela e vamos inserir uma tabela dinâmica. Damos aqui um OK à confiança. E agora vamos definir aquilo que pensamos. Nós queremos o dia nas linhas e vamos fazer a soma dos quilómetros. Portanto, os quilómetros fica nos valores. Automaticamente, ele parte do princípio que é a soma, e partiu muito bem. E já temos o nosso exercício resolvido. Nós temos para cada dia quantos quilómetros é que foram feitos. E agora, para dificultar, o nosso patrão olha para isto e diz-nos e já agora eu quero saber também em cada dia quantos quilómetros é que fez cada funcionário. Numa situação normal é aí que nós pensamos em relação ao patrão. Agora já estás a abusar, meu amigo. Mas não faz mal. Então, com as tabelas dinâmicas, nós conseguimos resolver isto de uma forma muito rápida. Então, vamos pegar aqui no que já temos. A única coisa que precisamos é de acrescentar os nomes dos funcionários. Então, é isso mesmo que vamos fazer. E vamos acrescentar os nomes dos funcionários. Neste caso, não vai ser nas colunas. Vai ser mesmo nas linhas. Então, porquê? Porque se eu acrescentar um segundo campo, ele vai-me dividir em cada dia quantos quilómetros é que fez cada funcionário. Por exemplo, no dia 1 temos 20 km da Ana, 0 do Carlos, 95 da Conceição, 95 do Eduardo e 20 da Margarida. E até temos aqui o total do dia. Portanto, esta foi uma forma muito simples de resolvermos aquele problema que manualmente iria demorar muito tempo. Aqui a ordem é importante, porque a ordem define o que é que vai agrupar o quê. Se eu arrastar o nome para cima, portanto, fica ao contrário. Eu tenho para cada funcionário quantos quilómetros é que fez em cada dia. Portanto, aqui é só uma questão de eu saber o que é que eu quero. Naquela situação hipotética, o patrão o que queria mesmo era isto. Ainda para desenvolver um pouco mais o que fizemos aqui e também para fazermos uma ponte com algumas das coisas que vimos no episódio passado em relação à estrutura das tabelas dinâmicas. Como se recordam, no separador estrutura, nós temos uma série de opções que nos permitem alterar a forma como os dados são visualizados. Portanto, temos algumas mais gráficas, uma que tem cabeçalhos, não tem cabeçalhos, e vimos uma que na prática nós não vimos exatamente o que é que fazia por causa que o exemplo não era o ideal. Então, neste caso, nós vamos conseguir alterar aqui o esquema para vermos a alteração. Este formato é o formato compacto. Se, por exemplo, se quisermos ver um formato tabular, vamos ver aqui o que é que muda. No formato tabular, portanto, em vez de aparecer tudo na mesma coluna, aparece uma coluna com o dia e uma coluna com o funcionário. Portanto, é apenas uma maneira diferente de visualizar isto. Voltando a pôr no formato compacto, como veem, eu tinha aqui tudo na mesma coluna. Eu não mostrei, mas aqui é óbvio que com este mais e com este menos eu consigo abrir e fechar neste caso, cada dia. Portanto, esta é uma das coisas que conseguimos fazer. Outra coisa que também não experimentámos é mexer aqui nos subtotais e nos totais gerais.
Então, neste caso, podia-me interessar não querer saber este subtotal. Portanto, aqui eu posso vir aos subtotais e dizer para não os mostrar. Portanto, ia ficar em branco, ficava sem esta informação. De qualquer forma, o total global deverá estar no fim da tabela. Deixa eu chegar para o fim. Portanto, isto é o total. Se eu também não quisesse saber o total, podia não me interessar, eu podia também desativar. Portanto, esta é uma utilização prática da estrutura da tabela dinâmica. No próximo vídeo vamos resolver mais um exercício deste género, mas desta vez vamos utilizar outras funcionalidades como a filtragem e a ordenação.